Muito bem, muito bem. Que o Senhor seja louvado. Amém. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Você tá boa, minha fiota? Muito bem. Melhor agora. Tem um telefone tocando aqui. Minha filha de Curitiba, mas ela agora dessa vez eu não atendo. O que é religião? O homem fazer. Como é? O homem tentando alcançar Deus pelos seus próprios esforços. O que é evangelho? É Deus buscando o homem pela sua graça. Sem esforço? Com muito esforço, porque Deus realizou uma obra perfeita. Uma obra perfeita. Então, religião é o homem tentando se religar com Deus. Evangelho é Deus ligando-se ao homem. Primeiro é Deus humano, humanizado. É um Deus que busca o homem por sua graça. São dois modelos diferentes. A religião está centralizada no homem, no mérito do homem, na conduta humana, enquanto que o Evangelho centraliza-se no caráter e no amor de Deus. Deus busca homens. A religião é pesada, é cansativa, é snob. Você sabe o que significa snob? A palavra snob vem do latim ex nobilitatis. É quando um sujeito que não é nobre quer agir como se fosse nobre. Sem nobreza. Sem nobreza. E aí ele banca uma nobreza nobreza de... Como é que eu vou chamar isso de... Essa turma de emergente. Nobreza de emergente. Esse era um provérbio na minha infância. E está sendo gravado. Que a pessoa quer ser? Quer ser o que ele não é. Então a religião tem essa característica de dar a impressão aos outros daquilo que a pessoa não é. Enquanto que o Evangelho nos aceita, Deus nos aceita graciosamente por sua graça e nos transforma graciosamente por seu amor incondicional. Vemos o Evangelho caracteristicamente no verso 21 de Gênesis 3, que é Deus fazendo vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestindo. Deus quem faz roupa é o quê? Design de moda. Estilista, design de moda. Hoje a Margarete não está aqui para poder nos ajudar. É um design de modas, ele é o costureiro e ele é o camareiro. Ele não somente desenha a roupa, como ele faz a roupa, como ele veste a pessoa. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Isto é Evangelho. Logo em seguida, no verso 22, nós temos uma questão que ficou embutida dentro do ser humano. Veja o verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente.
O Senhor Deus percebeu que o homem se tornou como um de nós. Você vê a Trindade aqui falando, Senhor Deus. Senhor Deus é Javé Elohim. Javé Elohim trata-se da segunda pessoa da Trindade divina. O Senhor Deus, Jesus Cristo, ele disse, eis que o homem se tornou como um de nós. Como um da Trindade, como um Deus. É todo o nosso processo pecaminoso. É a teomania. O que é teomania? Vamos ver se vocês sabem. Ser igual a Deus. Mania, loucura, psicose, insanidade de ser como se fosse Deus. Quais são as características da teomania? O saber, o poder, o ter, o fazer. Que me distinga acima dos demais. Isto é um ego Tem como repetir? obeso. Você disse o quê? Tem como repetir? Saber, ter, O saber, ter, fazer. o ter, o poder e o fazer. Eu quero fazer melhor, maior do que você, que me faça melhor, maior do que você, ou saber mais do que você, ou ter mais do que você, ou poder mais do que você, que me torne um ser aparentemente onipotente, ou autossuficiente, ou independente. Essas são as principais características do pecado. Autonomia de Deus, autossuficiência humana. Enquanto que o Evangelho se coloca na posição de dependência. Ele se tornou como um de nós, e para que ele não tome da árvore da vida, e não coma, e se torne um pecador eterno, nós vamos impedi-lo dessa loucura maior. Se o ser humano, sem ser desconstruído, pudesse comer da árvore da vida, ele tornar-se-ia um eterno pecador. Então Deus obstacula essa possibilidade e lança fora do jardim do Éden o homem para lavrar a terra e para cuidar dela. E aí a nossa história de desterrados ou desjardinados, fora do jardim, fora do paraíso, e com uma saudade louca para voltar para o paraíso sem poder voltar, por causa da nossa arrogância, da nossa rebeldia, da nossa soberba. Eu devo dizer para os meus amados em Cristo Jesus que o maior orgulho não é o orgulho de ser prêmio Nobel, nem presidente da República. O maior orgulho é de ser espiritual, de ver sua oração respondida e se orgulhar de que você é amigo pessoal de Deus e que Deus faz o que você manda. Eu tenho muito mais medo, dizia Lutero, do meu coração do que do Papa e dos seus cardeais. E o meu coração justo é muito pior, hein? Do meu coração justo. Né? E o meu coração justo é muito pior do que todo o orgulho da turma de Brasília. Eles juntos não se comparam. A arrogância de felicianos a um,
quando um pastor se arroga a ser pretor ou promotor de qualquer ideia. O pecado é pecado e só Deus pode tratá-lo. Hoje eu tive a oportunidade de falar com alguém que passa por um momento sério por ter matado uma pessoa. E eu disse, esse pecado é muito menor do que o único pecado que impede alguém entrar no reino dos céus. E os olhos dela se arregalaram para mim e disse, qual é o pecado maior do que o assassinato? Eu digo, não creio em Jesus Cristo. Do pecado porque não creram em mim. Esse é o único pecado que vai lhe impedir de entrar no reino dos céus. Davi foi adúltero, foi assassino, foi mentiroso e foi salvo. O ladrão foi assassino, e ladrão e foi salvo. Mas até hoje, nenhum incrédulo foi salvo. Esse pecado não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em Cristo. O único caminho de você chegar no reino dos céus, quer você queira, quer você não queira. Não é o budismo, não é o confucionismo, não é o maometismo, não é o cristianismo, não é a Igreja Batista, não é a Igreja Católica, não é a Assembleia de Deus, é Jesus Cristo. Não confunda anão no mato com anonimato. Os dois são pequenininhos, mas pode trazer muita confusão. Não confunda Jesus Cristo com religião. Não confunda Jesus Cristo com sistema religioso. Foi expulso e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, a refulgir da espada que revolvia para que guardasse o caminho da árvore da vida. Só en passant. Tudo que vier do oriente, desconfie. Só de passagem. Oriente a sua vida por não viver pelo Oriente. Desorientado. Esse texto aqui é um texto que guarda um enigma. Ao oriente do Jardim do Éden está a Índia. Tem muita gente que hoje não come carne vermelha. E diz que carne vermelha faz mal. Eu quero desafiar, eu tenho aqui um veterinário e mais outro, eu quero desafiar aqui médicos e mais alguém que me diga que depois do dilúvio carne vermelha faça mal para alguém. De onde vem isso? Vem da deusificação da vaca. E o ser humano, ele prefere crer nas mentiras dos homens do que nas verdades de Deus. Seu Betinho, pode criar vaca, meu filho. Mas a Índia tem frigorífico que mata também. E eles são safados. São safados. Depois que come a picanha, Depois que come a picanha, já é. eles são safados. E aí botam. Aí eu vou mexer com o doutor ali, e botam uns médicos tontos para ficar dizendo que ovo faz mal, daqui a pouco o ovo não faz mal. Café faz mal, daqui a pouco o café não faz mal. Sal faz mal, daqui a pouco não faz mal. A única coisa que faz mal mesmo é açúcar. E pouca gente fala dessa desgraça. Esse que é o veneno da humanidade. E todo mundo aí enche em panturra com açúcar. Agora, isso tudo que eu estou falando aqui é para você desorientar a sua vida por tudo que veio do Oriente. O único Oriente que é bom
é o Oriente Médio, de onde veio Jesus. Agora vamos para o nosso assunto. Isso aqui foi só o café da manhã. Capítulo 4, doutor Antes de Alexandre. você passar para o 4, me diz uma coisa. Esse momento aqui de retirada do homem foi um momento, foi tenso, né? Drástico. É, porque foi de conflito, porque diz que expulsou, ele não Ele colocou não disse- no ele- Éden. não. Foi um momento... Foi. Da mesma maneira que Deus retirou o homem do jardim do Éden, presta atenção, o que eu vou dizer. Ele atrai o homem para Cristo, com a mesma violência que o homem foi expulso do jardim do Éden, ele tem que ser atraído a Cristo com a força do poder do amor. Ninguém virá a Cristo se o Pai não o trouxer. E esse trazer é amarrado por cordas, por laços humanos, por laços de amor. Porque o sujeito não vem nem que a vaca tussa. Nós não queremos Deus. Se você quer Deus, se você está querendo Deus, nem que seja uma pontinha do tamanho da cabeça de um alfinete, saiba, foi Deus que botou isso em você. Mas aí entra o conflito, né? A pessoa só busca Deus se Deus o trouxer. Depois se esforça para buscar Deus. Aí é a estupidez. Aí é safadeza ainda do pecado, querendo receber um méritozinho. Vamos lá, meu filho. Mercado para de glória. Coabitou o homem com Eva até onde você quer, Glenn? Vai até onde acabar aí. Vai. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aqui já tem assunto para a gente começar a pensar. Adão, depois que saiu do paraíso, teve 2 filhos. Caim, que é uma aquisição, e Abel, que é um presente. Já notou o sotaque? Ou não? Notou ou não? O que é religião? É aquilo que a pessoa faz para adquirir. Caim é o quê? Adquirido. Aquisição, adquirir. Olha, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim, e então disse: adquirir. Hã? Você sabe o que é adquirir? Ganar. Hein? Canar. Canar. Canar, de onde vem Caim. Canar significa obter. Possuir pelo ato da compra. Hein? Possuir pelo ato da compra. Possuir pelo ato da compra. Do pagamento, Hã? de paga. Toma lá da cá. Troca de favores. Eu vou fazer uma coisa, o senhor faz outra, nós vamos trocar. Como é que chama isso aí? Barganha. O que se chama isso? Religião. Religião, hein? Escambo. Religião. Safadeza. Ordinarice. Isso não é coisa de filho, não. Isso é coisa de comerciante. Quem foi o primeiro comerciante do universo? Lúcifer. Lúcifer. Não me venha criar problema mais aqui. Comerciante, quem gosta de comerciar é Lúcifer. Ele compra e vende. Negócio muito vantajoso. Você adquiriu, você não é filho. Você é freguês. Toma lá da cá. Adquirir um varão com o auxílio do Senhor. O que o Senhor é aqui? Ajudador. Coadjuvante. Figura secundária.
Eu oro e Deus faz. E boto o meu chapelão na mão. E está sendo gravado. A minha tradução diz: alcancei do Senhor. Alcancei do Senhor. E Ele que seja benevolente comigo, porque eu estou aqui para decretar. E o Senhor trata de cumprir. Eu ordeno e Deus faz. Eu determino. Determino. Vocês já ouviram isso por aí? Em algum lugar? Vocês sabem que lugar vocês ouviram isso? No altar da religião. Nunca ouviram isso no monte do sacrifício. A religião lhe põe cobranças e exigências. E como chama essa religião? Chama batista, católica, presbiteriana, Assembleia de Deus. O nome que quiser. O nome que você puser, que puser você como feitor e você como conquistador e negociante, é religião e é peso. Eu estou sendo convidado para um banquete, que o dono do banquete preparou tudo e fez o convite e disse: vinde às bodas do meu filho, tudo já está pronto. Isso é evangelho. E até a roupa que eu vou para a festa me é dada na porta de entrada. Vocês escutam essa pregação de evangelho por aí? Por que será? Sabe por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Deus na face de Cristo. Um banquete para rachar a conta, né? Banquete para rachar a conta. É um rachide. Cada um contribui. Cada um faz um negócio. Até em casamento de judeu é assim. E até bom, num certo sentido, o casamento de judeu, porque eles convidam e você paga a conta do convite e dá ainda um pedaço do presente para os noivos. Para o pai da noiva é ótimo. Agora, na casa de meu pai, de meu aba, e eu perdi essa semana passada um dos companheiros peregrinos da vida, que foi um católico chamado Brennan Manning, que dormiu no Senhor e deixou um legado que evangelho é coisa para maltrapilhos, para indignos. Entendeu? Sexta-feira, meio-dia. Sexta-feira, 12:10, lá no Texas. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: todas as vezes que você e eu conquistarmos, lamento que você e eu estamos envolvidos com religião. Eva levantou aqui dizendo: conquistei, adquiri um varão com auxílio do Senhor. O verso 2, eu já dou a palavra para você que eu já estou cansado. O verso 2: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aqui nesse texto tem uma coisa maravilhosa. Ela deu à luz. O verbo muda. O verbo muda. Até o dar à luz é dar. Ela delivrou. Você sabe o que é isso? Delivrar? Pariu. Não é o palavrão. Pariu. Foi embora. Saiu. Não foi aquisição, foi um presente. Sabe o que significa Abel? Sopro. Bafo, vapor. Bafo. Vapor de Deus. Sopro de Deus. Enquanto que Caim significa CC. Aquisição. Aquisição. Suor de... Sudorese de... academia de halterofilismo. Como foi que você adquiriu esse corpinho?
depois de muito esforço. E você? Deus me deu um presente. Eu sou herdeiro. Como é que você recebeu isso? Perguntaram para Paulo. O centurião, eu adquiri a cidadania romana a custo de muito dinheiro. Paulo disse, eu nasci cidadão romano. Há uma diferença, né? Eu estou aqui me esforçando para chegar no reino dos céus. Eu não fiz nada, Jesus fez tudo. E me chamou para entrar na fila do INSS. Eu estou aqui esperando na graça dele. É prêmio. Evangelho é doação. Agora, isso confunde a mente. Por quê? Confunde. Porque nós vivemos no reino da meritocracia. Alonso ganhou o grande prêmio lá da China. Né? China. Fez umas ultrapassagens maravilhosas, passou, correu, caiu, passou. Estava esperando o sopro aqui, viu? Aí, isso é mérito. Isso é o sistema do mundo. O sistema do mundo é este. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus é um presente dado ao que não merece nada. Aliás, merece o inferno. Então, isso deixa a mente da pessoa completamente confundida. Eu, para ganhar o salário no final do mês, eu tenho que ralar. Mas para eu receber a herança do meu pai, eu tenho que ser filho. Tem que ser filho. E para ser filho, eu não tenho que fazer nada. Foi ele que fizeram tudo. Eu não sou culpado de meu pai ter me feito. Foi ele que me fez. Agora ele aguente firme que eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro, eu não sou empregado. Meu filho está trabalhando que nem cachorro de pobre. Aí ele disse assim, pai, eu estou querendo fazer um negócio aí para pedir umas férias que eu quero ficar 3 meses sem trabalhar. Eu quero ir lá para a sua fazenda. Eu digo, para onde? Lá para a sua fazenda. Eu digo, o quê? Eu quero ir lá para a sua fazenda no Piauí. Eu digo, repete? Na 4ª vez ele entendeu. Eu disse, lá para a nossa fazenda. Ele, faz tempo. Ele é dono. Quando foi que ele se tornou dono? Na hora que ele foi gerado. É filho. Eu sei que tem muita gente que gosta de tratar Deus Pai de Senhor. Jesus Cristo eu trato de Senhor porque Ele me comprou com sangue e me fez parceiro dele num reino. Mas meu pai, eu gosto de tratá-lo de meu papai. Eu não sou só herdeiro de Jesus Cristo, eu sou co-herdeiro com Ele. Você sabe o que significa co-herdeiro? Qual é a diferença de herdeiro e co-herdeiro? Vocês sabem ou não? Tudo que é dele é meu, né? Herdeiro, ele é herdeiro de parte. Se for um herdeiro sozinho, ele é herdeiro de tudo. Mas se forem 5 herdeiros, De 1/5. ele é herdeiro de 1/5. Mas co-herdeiro, o que é de um é de todos. Por isso que a Bíblia diz assim, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém.
Isso dá um descanso na vida daquele que crê que não tem mais tamanho. Então veja bem, Caim é modelo de religião e Abel é modelo de evangelho. Caim é a aquisição de Eva. Abel é um presente de Deus a Eva. Caim é um trabalhador que ara a terra e produz a terra. Abel é um pastor de ovelhas. E nós vamos depois, a próximo estudo, falar sobre esse assunto, que o pastor naquele tempo não fazia nada. Porque não tinha lobo, não tinha onça comendo carne, os animais não eram carnívoros ainda. Eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de evolução das espécies, que é improvável. Você vai dizer assim, esse cara é louco. Eu vou mandar ler. Quem é, Bernardo, o nome do cara? O americano lá para ele. Kent Hovind. Ken? Hovind. Hovind. Aí vocês entram lá, ou peçam o Bernardo, e o Bernardo vai dizer a vocês como entrar num cara que desmonta todo esse sistema da mentira da evolução. Mas nós somos muito mais fáceis crermos nas mentiras do que crer na verdade. Mas a heresia se propaga, eu entendo assim, que uma explicação humana para uma cabeça humana tem lógica. Lógico que tem lógica. Agora, de Deus, se não for o Espírito Santo revelando... Não tem jeito. Um Deus que ama loucamente a um vagabundo como eu, e me aceita e me transforma pela sua graça, não faz muito sentido para uma pessoa meritosa. Toca para frente, meu filho. Recebe no peito e... Bora lá. Assim, qual que... Essas questões que o Glenn também colocou aqui, e adiantando um pouquinho, só para dar uma confirmada naquilo que ele falou, vamos para Gênesis 9. Vamos ler a partir do 2. Pavor e medo de Pavor vós. e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. 3. Tudo que se move vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde. Tudo vos dou agora. Até aquele momento, até o momento do dilúvio, não havia na dieta, no cardápio humano ainda, a questão de comer carne. Como o Glenn enfatizou, o homem e os animais eram herbívoros, comiam das ervas e comiam dos frutos. Será que isso aqui está aqui à toa? Será que toda essa contraposição que as Escrituras nos fazem entre Caim e Abel, entre a fala de Eva no primeiro filho, a fala de Eva no segundo filho, é à toa? Tudo isso aqui está demonstrando um tipo que depois vai percorrer todas as Escrituras. Ou seja, essa tentativa que Caim também desenvolve, que tem uma nascente comum. Você pega todas as religiões, praticamente todas, existem esquisitices para tudo, mas via de regra, toda religião tem um discurso apropriado, bonito, belo, tem alguma coisa que tem conotação com a bondade, mas quando você começa a se aprofundar, todas elas acabam no mesmo sistema, todas elas têm algo em comum. Não importa o nome que você dê a ela, sempre o homem será o seu Deus. E às vezes a ideia que nós temos desse homem que tenta se achegar a Deus, e ele vai descobrir que no final Deus é ele mesmo. E a grande tentativa dele é ser adorado como Deus.
A ideia da profissão de Caim, uma profissão que tem a ver com o trabalho, que por sinal tem só a sua razão de ser em virtude da queda. Porque quando o homem pecou, há então a palavra de Deus que diz: agora você vai comer com o suor do seu rosto. Então são duas coisas ligadas: a profissão de Caim, a sua função e o pecado. Já a profissão que Abel escolhe, esta profissão que tem na ordem de Deus, naquilo que Deus tinha determinado por sua palavra e graça, o seu próprio funcionamento era azeitado pela palavra de Deus e funcionava pela ordem do próprio Deus. Algo que poderia ser também nas nossas vidas, se nós simplesmente nos submetêssemos a esta comunhão íntima com o Senhor, se nós simplesmente descansássemos numa coisa que foi levantada aqui logo no início: caráter. Deus tem um caráter do qual nós desconfiamos o tempo inteiro. E isto gera e produz em nós incertezas, isto gera e produz em nós práticas, isto gera e produz em nós ritos, isto gera e produz em nós sistemas onde eu tenho que agradar esse Deus, sistemas onde como eu não tenho comunhão com esse Deus relacional, como eu não o conheço de fato, então eu desconfio do que Ele vai fazer comigo, o que Ele tem para me dar, e se Ele for ter uma vontade que contraria a minha, e não só contraria a minha, mas complica a minha vida, não consigo descansar neste amor e nesse cuidado de Deus, né? Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, o que você vê é alguém entregue ao amor de Deus, a uma palavra que havia saído da boca de Deus, dizendo: tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. Depois: tu és meu filho amado, em quem tenho todo o meu contentamento. E mesmo em face das questões mais difíceis, das durezas da vida que ele enfrentou, das situações mais complexas, havia sempre esta palavra sendo dita ao seu coração, na qual ele se apegava. E mesmo em face da morte, ou seja, mesmo diante da morte, das angústias que é comum a mim e a você, a palavra de Deus vai dizer que ele se angustiou de tal modo que ele suou sangue. Mas no fundo, ele sabia que só tinha alguém para confiar, em alguém para poder descansar e entregar o seu espírito, que era na vontade de Deus. Pai, faça a sua vontade e não a minha. Eu não quero ir, eu quero que passe esse cálice. Nós nos vemos diante de várias situações na nossa vida que nós esperneamos, nós nos angustiamos, nós reclamamos de Deus, nós murmuramos, nós duvidamos do caráter de amor de Deus, ou se não, apregou-se esse Deus, que o Bernardo tem um texto chamado um Papai Noel, né? É aquele Deus que também é o mesmo Deus negociante, barganhador, é o Lúcifer mesmo, é aquele que mantém essa estrutura falsa do desempenho. E esse desempenho, tudo aquilo que nos propõe um desempenho, é porque crê na gente e nos incita a crer em nós mesmos. Toda a fala, toda a proposta humana, seja ela religiosa ou secular, ela tem como base a fé no homem. E nós então entramos por essas arapucas, por essas armadilhas. Entramos e tentamos então desempenhar e tentamos então ser mais, saber mais, ter mais, poder mais, aquilo. Com que objetivo? Com o objetivo de nos salvar, de uma autossalvação, daquilo que nos traga significado, sentido para a vida. Mas dentro do nosso peito existe a mesma angústia anunciando a nossa finitude, a nossa fraqueza, mas nós não conseguimos, ou não queremos, ou muitas vezes não aceitamos o convite de Deus para essa festa. As religiões, elas se propagam de tal maneira, eu fico abismado, porque nós estamos aqui num grupo falando de uma coisa que nós cremos ser o Evangelho, mas é um grupo seleto, é um grupo pequeno. Você olha para essas arapucas da religião, eu ouvi uma no domingo, que devia, sei lá, ter mais ou menos uns 10 mil metros quadrados,
onde não havia nem cadeira, porque quem senta é fraco, né? Porque bom mesmo é quem fica em pé, quem tem essa condição, né? É um sacrifício a mais para esse Deus que se alimenta de sacrifício humano, né? E aquilo abarrotado, e eu olhei aquilo e falei, meu Deus, por que que isto é assim? Por que que isto é assim? Porque nós não aceitamos o nosso fim. Porque nós nos debatemos em nos render a Deus. E qualquer coisa que suscita... Eu atendi uma pessoa de Minas Gerais, que ela teve uma experiência de novo nascimento lendo as Escrituras. E quando ela leu as Escrituras e viu lá que era necessário nascer de novo, ela ficou louca porque ela nunca ouviu aquilo. Ela nunca tinha ouvido nenhuma pregação sobre novo nascimento, sobre graça, sobre morte e ressurreição, sobre suficiência de Jesus, mas o Espírito lhe revelou ali. E então ela ficou meio surtada porque ela não via ninguém falando. Ela falou, será que essa é coisa da minha cabeça? O que é isso? E um dia ela achou o site. Então ela escreveu dizendo, olha, o que é isso? Eu, graças a Deus, porque eu encontrei aí o site de vocês e eu vi que não é só eu que penso isso, falo isso. Eu entendo que ela passa também, eu sei como que é. Porque eu também já passei por essa experiência e dei graças a Deus quando achei aquele monte de literatura de séculos e séculos atrás, gente falando da mesma coisa, gente crendo na mesma verdade. E ela me falando que de repente aconteceu uma situação onde uma pessoa que ela gosta, que ouvia dessa mensagem, estava bebendo dessa suficiência da graça de Deus, começou então a ouvir um desses mangangões da religião que propõe os determinismos, que propõe os sacrifícios, que propõe as barganhas, dizendo assim, não, mas o que ele falou ali está na Bíblia. Aí já começa a acompanhar, já começa a entrar por esse caminho, e eu digo, por que é assim? Por que nós não descansamos nesse amor de Deus? Por que nós somos teimosos em aceitar um amor que só tem uma razão de ser, o próprio amor? Deus é amor. Deus nos ama, isso é um fato. A Bíblia vai dizer que Ele nos amou de uma maneira tão inexplicável que deu o seu Filho unigênito. Deus é aquele que experimenta tudo aquilo que era destinado a nós, para que você e eu, pela sua graça, pudéssemos experimentar a vida de Deus, pudéssemos ser um com Deus, ter comunhão com Deus. E isto de graça, porque não há nenhuma possibilidade de barganha nesse caso. Nós não temos nada que não nos foi dado, nada que não venha da mão de Deus. O que eu tenho então para restituí-lo? E o que eu tenho então para dar a Ele a recompensa do sacrifício do seu Filho? Ora, parece uma loucura, mas é o que está aí. A tentativa de dizer no final, Deus, eu não te devo mais nada. Olha como é que eu fui, olha como é que eu sou. Tá, querido, então quanto é que custa o sacrifício de Jesus Cristo? Quanto custa o sangue do Cordeiro derramado? Ou é graça, ou não é. Ou é este verbo do Deus dando, ou jamais você vai poder adquirir isto. Isto é uma afronta à bondade e ao sacrifício de Jesus Cristo. Isto é pisar no sangue de Cristo. Mas sabe o que me espanta? O que me espanta é que quando você olha de maneira geral para a igreja brasileira, ou mundial, sei lá, ou universal, ou internacional, bom, você que escolhe. Mundial. Quando você olha para a igreja de modo geral, a grande maioria avassaladora está dentro dessa estrutura. Vive a imposição de uma divindade pagã, exigente, sem graça. E os que se alienam disso, ou melhor, os que não aceitam esta alienação desta religião, tentam dizer que Deus não há, que Deus não existe, que é uma outra maneira de se frustrar,
que é uma outra maneira de morrer, a grande maioria, e nós? E nós? Qual o impacto essas verdades ou essas palavras ou este evangelho tem causado na minha vida? Esses dias eu vi um cara que chama João Gordo. As pessoas devem saber quem ele é. Vocalista do Ratos do Porão. Um cara desse chegou e disse assim, com todo respeito a você, João Gordo, mas ele é um cara que olhou e disse assim, bom, o mundo já deu 180. Daqui para frente deve melhorar alguma coisa, não é possível, porque para piorar mais não tem como piorar mais. Olha, o cara está falando isso. O que eu quero dizer é o seguinte, este impacto do amor de Deus, esta segurança que o Evangelho nos traz, esse descanso, e não só isto, que essas informações que nos são dadas, esses ensinos, essas pregações, não tem como objetivo fazer de você confortar a sua vida como se a pregação do Evangelho fosse um puff, sabe, um colchãozinho bem macio, com um ursinho de pelúcia. Não, é para que você e eu entenda como Deus ama as pessoas. E como eu sou amado por Deus. E como eu estou seguro em Deus. Como é bom eu poder ser eu. Como é bom eu poder ser eu, ainda que o que eu sou em mim mesmo seja um pecador. E poder contar com um milagre. Que milagre é esse? Um milagre de que eu fui unido a Jesus Cristo. De que eu e Cristo somos um. De que o mesmo Espírito que habita Deus, que é Deus, é em mim e habita em mim. De modo que eu tenho uma mente com Cristo. Eu sou um com Cristo. E este mundo que está desesperado, que aceita essas coisas estapafúrdias, essas loucuras para nós, a quem a luz chegou, como nós dizemos, estão perdidos, estão iludidos, estão sem vida, não conhecem a verdade. E a verdade aqui não é um dogma, é uma pessoa, é Jesus Cristo. E eu e você professamos a nossa fé em Jesus, falamos da nossa união com Jesus em sua morte e em sua ressurreição, cremos que em nós habita o seu Espírito, e Deus faz de nós, chama a cada um de nós a ser luzeiro, a ser sal. Jesus vai dizer que ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo da cama, ou debaixo de um alqueire, antes a coloca no velador, para que ilumine toda... Eu olho assim e falo, meu Deus, para onde vai? Precisa começar por nós alguma coisa, não é possível. Não é possível ver tanta gente sofrendo. Tanta gente sofrendo. Gente, vai para gabinete de pastor, fica lá um tempinho e vai ouvir. Vai ouvir as histórias. Vai ouvir as angústias das pessoas. E quando você vai ver, é a ocultação deste Deus gracioso que quer se mostrar, que quer se dar a partir de mim e de você, que quer brilhar no seu rosto para o outro, que tem interesse no outro. É a ocultação de um Deus que é capaz de sarar, de curar as feridas das pessoas, dar sentido às suas vidas, tirar esta cunha que lhes racha a alma, que lhes produz, desde a esquizofrenia básica aos surtos psicóticos mais difíceis. E você vê as pessoas doentes, e quando você fala do amor, quantos casamentos arrebentados, porque esse Deus gracioso, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não foi apresentado a essas pessoas. Quantos filhos em conflito com seus pais, quantos pais em conflitos com seus filhos,
porque não conhecem o Evangelho que eu e você conhecemos. E nós mesmos, quantas vezes nós retemos perdão, quantas vezes nós buscamos razão, porque ainda precisamos nos render a este amor furioso de Deus, a saber que não há razão para nós, que ninguém tem razão, que se Deus viesse buscar satisfação e tirar satisfação, ninguém escaparia. Mas Deus está aqui, nos anunciando algo, nos anunciando o seu amor, para que eu e você possamos também ser instrumentos desse amor e encontrar contentamento nisso. Como o filho que participa do que o pai está fazendo, ter comunhão com o pai e dizer assim: Pai, me deixe participar do que o Senhor está fazendo. Essa é a sua missão. Qual que é a missão de Jesus? Eu vim para dar vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. Eu vim para anunciar o ano aceitável do Senhor. É isso que Deus está fazendo. E é isso que Deus nos chama como igreja. A ter gozo e contentamento no Senhor. E a sentir alegria na comunhão com Deus. No anúncio a um mundo que jaz em trevas. A ser luz, a ser sal. Não por mim mesmo, porque eu não tenho, mas porque a graça de Deus me alcançou. Porque Deus me escolheu antes da fundação do mundo para poder ser um instrumento da sua graça também. Isto me faz dobrar o joelho, faz adorar o Senhor. Quem de nós pode alguma coisa? Ninguém pode nada. Mas quão privilegiado é aquele por quem Deus anuncia o seu amor ao mundo, por quem Deus faz com que um instrumento da sua graça para libertar outras pessoas. É isso que eu vejo assim, sabe? O sentido desta reunião, de tudo que foi ensinado aqui pelo Glenn no começo. Desculpe que hoje eu estou falando demais, né, amado? Mas eu olho assim, gente, e vejo um mundo perdido. Pior de tudo, achando que está com Deus, achando que Evangelho é isso, achando que Deus é isso. E nós estamos aqui, sendo privilegiados de ser ministrados pela palavra de Deus que nos liberta. E Deus quer nos dar esta alegria de participar do que Ele faz. Como é que é o nome do filme que começou? Revenge. Sabe o que significa revenge? Vingança. Eu não ia assistir aquele seriado não, mas resolvi assistir, porque eu fui ver um pouquinho do jogo dos gols do Fantástico, e o Fluminense levou uma surra do Flamengo. Aí eu estava ali vendo, e começou o Revenge, e a menina começou dizendo assim: eu não vou perdoar não, porque esse negócio de perdão é coisa que eu aprendi na escola dominical. A moral da escola dominical. Eu digo: pai, eu quero agora assistir a ficção. Eu quero ver o que eles vão fazer. E o Alexandre me contou que antes eles tinham feito uma enquete que perdoar faz mal. Uma universidade. Fez uma pesquisa que perdoar faz mal. Isso faz parte desse sistema, deste mundo. Perdoar faz mal, porque você se desqualifica. Coisa de fraco. É coisa de fraco. E é verdade, é coisa de fraco. Mas quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Porque o fraco depende do Todo-Poderoso, não é a teomania que é feita. E, queridos, é para gente pouca mesmo. Jesus disse assim: muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. Eu já ouvi: se você perdoa, você perde o seu espaço. Se você perdoa, você perde. E perde mesmo. Você vai perder Perde seu espaço e entra no espaço de Jesus. Ele vai abrir espaço para você, o espaço da graça.
E outra coisa, olha, Jesus disse assim, não temas, ó pequenino rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o seu reino. Aleluia. Eu não tenho muita preocupação, lamento profundamente que as pessoas não queiram o Evangelho. Lamento, choro, minha alma chora, porque o Evangelho é leve, o fardo de Jesus é suave, não é sem tribulações, mas não tem peso, não tem Caim, não tem conquista, não tem uma espécie de flecha esticada para conquistar. Não, é um presente. Não é presente de Papai Noel de final de ano, não. É presente diário. É o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É Cristo, a suficiência de Cristo para a deficiência desse pecador. Eu gostaria que vocês considerassem que tem muito mais gente com fome, mas nem todos sabem onde encontrar a comida. E evangelismo é simplesmente um mendigo dizendo a outro quem lhe deu o pão. Tem alguém que tem pão para satisfazer a fome da nossa alma. Que o Senhor lhe dê graça a ver que entre Caim e Abel há uma distância profunda. Caim é a religião da conquista, Abel é o presente da graça. Terça-feira que vem, se o Senhor nos permitir, nós vamos tratar dos dois trouxeram ofertas e a oferta de Caim cheira a CC e a oferta de Abel cheira a churrasco. Viu? Cheira a churrasco. Tem um cheiro agradável diante do Senhor. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.